vamos fazer uma live, certo? Com o Josué, que é pós-graduando, doutorando mais especificamente, aqui na Universidade de Coimbra, em Portugal. E ele vai nos contar se o inglês é realmente necessário para a vida, né, do pós-graduando aqui em Portugal. Muita gente pensa que só porque estamos em Portugal não é preciso falar inglês, mas aí é que está o engano, não é? Porque aqui, como é um país dentro da União Europeia, então assim, esse intercâmbio entre professores, alunos, é muito grande aqui em Portugal, e também os pós-graduandos que estão aqui, né, também fazem esse intercâmbio de estágio em outros países, de apresentação em congresso, co-orientadores de outros países também, certo? Então, assim, o inglês é extremamente necessário para você que quer fazer uma pós-graduação, um mestrado ou um doutorado, ou até um pós-doc também, aqui em Portugal. Como você já sabe, né, meu nome é Josué, eu sou brasileiro, sou baiano, de Vitória da Conquista, e estou aqui em Coimbra estudando, fazendo doutorado na Universidade de Coimbra. Sou formado em engenharia civil, depois eu fiz uma especialização em construção de rodovias, e a partir disso eu vim fazer o doutorado aqui em Coimbra. E o meu doutorado é na mesma área, mesmo segmento de engenharia, e nessa parte de pavimentos, né? E eu consegui uma bolsa de estudos aqui da própria universidade, do Centro de Pesquisa, que é o CITA, acho que é chamado CITA, Centro de Pesquisa daqui do nosso departamento de engenharia. E estou aqui nessa luta, né? Na luta, né, do doutorado. Exato, exato. E assim, José, como você fez mestrado no Brasil? Foi, exato. Eu fiz, na verdade, uma especialização, né? Não foi nenhum mestrado, porque Então inicialmente... você passou direto para o mestrado. Foi, exato. Opa, Inicialmente, meu foco era o mercado de trabalho, meu foco era a indústria. Eu deixei o foco inicial em seguir carreira acadêmica. Então, depois que eu formei, eu busquei fazer um curso que iria me ajudar nessa parte da indústria, né? Que foi essa especialização em engenharia rodoviária. massa. E depois disso, aí na própria especialização, eu acabei conhecendo um professor e, por coincidência, ele tinha um contato com o professor que é meu orientador hoje aqui em Coimbra. Olha só. Exato. E aí ele me colocou em contato com esse professor e eu trabalhei um tempo na indústria e tudo, depois eu acabei mudando a chave, vindo para a área acadêmica e deu certo que eu vim aqui para Coimbra, entendeu? E assim, geralmente os professores no Brasil, eles têm contatos com professores de fora. E assim, no meu laboratório mesmo tinha algumas parcerias com um laboratório na Universidade de Massachusetts, nos Estados Unidos, aqui em Portugal. Então tem sempre esse intercâmbio também de alunos. Aí deixa eu só abrir um parêntese aqui, porque não é comum, né, as pessoas passarem direto para o mestrado. Não é tão comum, então deixa eu abrir um parêntese que às vezes a pessoa pode não entender. Certo? Então, gente, no Brasil, a gente precisa realmente fazer o mestrado primeiro e depois o doutorado. Mas aqui na Europa e nos Estados Unidos também tem essa opção. Aí vai depender muito de cada programa. Se vocês tiverem interesse nesse assunto, eu posso tentar trazer aqui. Mas existe essa possibilidade, tá? De você partir direto da graduação, né? Enfim, se você não tem um mestrado, você só é graduado, e partir para o doutorado, certo? E eu falei para ele que eu tinha interesse de, né? A partir desse momento eu passei a ter interesse de fazer um curso, de seguir a vida acadêmica e tal, e fazer um curso no exterior. E aí ele me falou que ele tinha um contato, conversava muito por e-mail, por e-mails e tudo, com um professor daqui de Coimbra, e ele me pediu meu currículo e enviou para o professor daqui. E a partir desse momento eu comecei a trocar e-mails diretamente com o professor daqui. E aí ele me ajudou bastante, me instruiu bastante no processo seletivo inteiro, até que
de início, eu vim aqui em Coimbra e fiz um semestre por minha conta, mas não recomendo que as pessoas façam isso, né? Dá para conseguir a vaga diretamente. Eu fiz o caminho das Como foi pedras, né? isso? Sozinho. Então eu vim, me matriculei na universidade, iniciei o curso por minha conta e depois eu retornei ao Brasil por um tempo. Uhum. Participei dos processos seletivos para a bolsa, né? Teve um atraso por causa da pandemia, que não teve jeito, né? E aí assim que eu participei dos processos seletivos e tudo, no terceiro processo que eu participei, eu consegui a bolsa, né? E Uhum. aí eu retornei para cá e iniciei. É outra coisa também que não acontece. Assim, no Brasil tem, mas também não é muito comum. São mestrado já tem mais, mas doutorado é pago, digamos assim, Sim, pago. verdade, é verdade. E aqui na Europa, como também nos Estados Unidos, as pós-graduações, mestrados e doutorados são pagos, tá, gente? Não é de universidade pública. Digamos assim, a universidade é pública, mas você paga. Exatamente, exatamente. Isso é conversa para outra live. O que acontece é que você precisa pagar, a gente chama aquele propina, né? Que em Sim, português do Brasil é um termo meio pejorativo, mas é uma mensalidade, né? Que você deve pagar aí. O curso tem um valor, por exemplo, do ano todo, e aí você vai dividir, enfim, vai depender também de cada universidade, de cada curso, os valores sim. e os valores e as formas de pagamento, enfim. Mas, assim, é pago. Então, o que é que acontece? Geralmente a gente busca uma bolsa para financiar esse pagamento, né? Porque quando você tem a bolsa, você não paga, né? Exato, exato. Você tem uma bolsa e você não paga, e aí você consegue também, enfim, se sustentar, né? Fazer suas coisas do dia a dia. Já Então a no gente processo faz. seletivo, já foi tudo em inglês, entendeu? Ai, Todo, foi. todo o processo seletivo, né? No meu caso, foi um processo específico do centro de pesquisa, então Uhum. foi por e-mail, eu enviei a aplicação com a documentação por e-mail e era tudo em inglês, né? Tudo em inglês, tudo era Todo o escrito em inglês. formulário para preencher. Exato, exatamente, Uhum. tudo escrito em inglês. E depois, a primeira fase era apenas enviar os documentos, né? E aí eles fizeram a seleção para fazer uma entrevista, né? Uhum. E aí essa entrevista, como os professores são portugueses, né? Eles iniciaram em português, mas depois de determinado ponto foi tudo em inglês. Meio que eu posso dizer que o início da entrevista, sua apresentação e tal, foi em português, mas como também era um requisito do processo seletivo, eles avaliarem se o estudante, se o candidato tem uma performance boa no inglês, então a entrevista foi o restante todo em inglês. Meu marido também foi fazer um processo seletivo. Ele é mestrando, né, do Instituto Politécnico de Coimbra. Bolsa, né, do projeto. A bolsa era do Instituto, mas não é a bolsa do mestrado. Era uma bolsa de projeto, né? O que acontece muito aqui também são bolsas de projeto que você pode se inscrever, Sim, exato. independente, né, enfim, da sua área, lógico, tem que ser da sua área, mas é independente da universidade, do seu mestrado. Aí o que aconteceu? Foi a mesma coisa. Na entrevista dele, ele começou em português, e aí os entrevistas, a banca, né? Seletivo, mudou para inglês, na metade aí da entrevista. E ele ficou em primeiro lugar, acho que foi em segundo lugar, acho que tinha uma pessoa na frente dele. Teve uma pessoa que tinha um currículo melhor do que ele, mas não tinha inglês. E aí, como ele tinha um currículo bom, não tão bom quanto esse, mas tinha o inglês, ele passou na frente. E aí ele conseguiu a bolsa. A entrevista foi apenas uma conversa mesmo sobre o que eu esperava do doutorado, quais eram as minhas intenções e tudo. Hum, Eu tinha interesse depois de seguir a carreira acadêmica, perguntar alguns detalhes da minha pesquisa, mas eu enviei um plano de trabalho na documentação da aplicação. uhum. Então, na entrevista, não entraram em detalhes Em do plano de detalhe, trabalho em si, exato. sim, entendi. Mas apenas conversamos superficialmente sobre isso também, entendeu? Uhum. Mas era uma visão global, assim,
do curso de doutorado, o que eu esperava, o que eu pretendia fazer e o que eu pretendia fazer depois também, sabe? Sim, olha, o curso que eu faço, ele é dividido em uma parte, digamos, uma parte que tem disciplinas, que tem aulas, e a outra parte de construção e elaboração da tese, certo? Então, nessa primeira parte estudantil, digamos, eu tive 5 matérias, 5 disciplinas. Todas elas ministradas em inglês. Eita! Eu não tive nenhuma aula em português. Essa aí tu não tinha me contado. Foi. Todas as disciplinas foram Todas ministradas as em disciplinas, inglês. Exato. todas as disciplinas foram ministradas em inglês. E apesar de Portugal ser um país de língua portuguesa, né? Todas as disciplinas, muitos estrangeiros na sala, certo? Poucos portugueses, alguns brasileiros e pessoas de outros países, Alemanha, até Espanha, mas também falando em inglês. Tinha alguns alunos da Ásia, certo? Tinha alguns alunos da China, da Filipinas, da Índia. Tinha um colega da Alemanha, certo? Então, é uma turma bem... Geralmente, as turmas de doutorado são bem diversificadas. Então, Bem multicultural, né? Assim, bem... bem multicultural. Então, isso também é uma experiência boa, né? Então, com isso, geralmente a língua falada é inglês, né? Entre os colegas, né, também. Entre os colegas e os professores também. Os professores, como geralmente tem mais de uma nacionalidade na aula, eles dão aula em inglês. Isso. Acontece também até na graduação mesmo, no caso do Erasmus, né? Sim, eu nunca assisti uma aula de graduação, mas eu sei que na graduação aqui tem muitos estudantes que vêm fazer intercâmbio e passam um semestre e tudo. E aí, inglês também para atender todos esses estudantes. E eu encontrei um conterrâneo aqui em Coimbra e ele disse que veio fazer mestrado aqui. Não sei se ele era engenheiro também. Eu acho que era. Veio fazer mestrado aqui. E ele não sabia inglês. Sim. E aí, quando ele chegou aqui, ele se deparou com uma realidade muito diferente do que ele esperava. Né? Ele não estava conseguindo acompanhar as aulas. Sim, e tinha perdido oportunidades de emprego também, porque mesmo fora da academia, se você quer fazer um trabalho, como é que eu posso dizer, tradicional, vamos dizer assim, né? Que no restauração, né? Que o pessoal no restaurante, em alguma loja, vai depender do restaurante, você precisa falar inglês também. Porque aí tem muito turista de fora, então esse intercâmbio dentro da Europa é muito grande, né? Esse vai e vem de gente é muito intenso. Aqui, agora que a pandemia deu uma aliviada, então nem se fala, né? É verdade, o turismo já retornou, né? Já Eu acho que o setor de serviços em geral, em Portugal, a pessoa precisa falar inglês porque é um país que tem muito imigrante, tem muita gente de outros países. O país tem muito imigrante, exatamente. Exato. Tem uma amiga minha que ela está no pós-doc e os colegas dela são da Rússia, da Índia e de vez em quando eles recebem pessoal da graduação aí fazer um projeto ou outro. A última foi da Alemanha. Então, assim, eles têm que se comunicar em inglês dentro do laboratório, né? Então, assim, é uma equipe bem multicultural. Então, isso, enfim, isso é uma realidade, né? Então, assim, acho que o meu propósito com essa live é abrir os olhos dos brasileiros no geral, porque o Brasil, geograficamente isolado, né, do resto do mundo. Verdade, porque é um país muito grande, né? Um país imenso, de proporções continentais, isolado do resto do mundo. Quando a gente sai, estoura essa bolha, né? A gente fura essa bolha, aí a gente vê como são as coisas fora. Porque não tem como você fazer uma pós-graduação sem o inglês. E até uma pessoa me procurou esses dias e ela disse que queria muito, né, o doutorado dela no Brasil, só que ela quer participar de um congresso internacional. Porque se você está no Brasil, você está fazendo
um mestrado ou um doutorado, principalmente um doutorado, enfim, sei lá, você quer levar seu trabalho, né, para frente, mostrar o seu trabalho. Então, por exemplo, o Rômulo mesmo, meu marido, eu vou dar exemplo dele porque ele fez muitas coisas. Inclusive, na graduação, ele foi para um congresso no México apresentar o trabalho dele em inglês, no México, né? Porque era um congresso internacional muito importante lá na área dele, das águas. E teve que apresentar em inglês. Então, assim, o inglês é a língua da ciência, né? É a língua que você vai precisar se comunicar em qualquer momento na sua pós-graduação. Tem Vanessa, que já fez uma live comigo aqui do PhD no exterior. Ela fez o doutorado de sanduíche dela na Espanha. E ela precisava apresentar e se comunicar em inglês também na Espanha. Exatamente. Então, assim, é uma realidade.